Oi, aqui é o professor Fernando e a aula de hoje é sobre revoltas na República Velha. Bom, essa aqui é a nossa terceira aula. Ainda falando da primeira parte da República aqui no Brasil. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as revoltas que aconteceram nesse período. No caso, as revoltas sociais, né? Parte assim do povo. A gente já viu ali sobre os movimentos de revolta ali da revolta federalista, a gente já viu ali também sobre a revolta armada, e agora vamos ver da parte do povo. Então assim, ó, a primeira coisa que vocês precisam compreender é que vocês vão ouvir umas bizarrices, né, um jeito bem escroto de resolver os problemas por parte do governo, só que vocês têm que lembrar que é uma época autoritária, né? A gente já viu ali o primeiro período, tanto que ele é chamado de República da Espada, e é um total descaso assim com a população brasileira. A transformação do Império pro caso na República, ele não vai fazer junto uma grande mudança no tecido social brasileiro. A população vai praticamente só assistir essa mudança e não vai interferir em nada. E obviamente, né, se a gente tem uma população que fica esquecida em segundo plano, não vai representar também grande mudança nesse período. Quem é que está em primeiro plano? As elites agrárias, no caso, os cafeicultores, principalmente, tá? Então vamos lá. A primeira dessas revoltas, na verdade, as primeiras, a gente vai conhecer elas como revoltas messiânicas. Por que messiânicas? O lance do messiânicas mesmo é de Messias mesmo. São duas revoltas que a gente vai ver que tem um fundo religioso, assim, os líderes que vão ser os principais articuladores, né, dessas revoltas, eles são caras que têm uma doutrina religiosa e vão acabar angariando com o passar do tempo uns seguidores que vão seguir eles como se fossem verdadeiros messias. Nenhum deles vai se auto-intitular Jesus Cristo, tá? Não temos Henrique Cristo nessa época. Mas, como os caras eram religiosos e começavam a pegar e trabalhar a cabeça das pessoas, o problema não é ser religioso, o problema é vir com essas ideias assim, de igualdade, justiça social, né? Papo de comunista, tá ok? Então aí que ferra. Mas, como eles começam a angariar essas pessoas e elas começam a seguir eles cada vez mais pro campo, aí sim nós temos o nome de revoltas messiânicas. Então, da primeira dessas revoltas messiânicas, né, que a gente vai também encontrar referências a ela como Guerra de Canudos. Já dando spoiler, né, do final do filme, por que é Guerra de Canudos? É Guerra de Canudos porque o governo, quando chega para pegar e reintegrar as terras que os caras estão tomando, chega com exército, mano. Chega lá com canhão, chega com artilharia pesada mesmo, tacando em cima das pessoas. Falar Guerra de Canudos parece até um nome assim meio idiota, né? Imaginando que os colonos, eles tinham acesso a grandes armas e peitaram assim o exército de igual para igual. É uma tremenda covardia. Mas vamos por partes, tá? Então, a primeira dessas revoltas, a Guerra de Canudos, ela é idealizada pelo Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele já trabalhou como jurista no passado lá, ele chegou a ser casado com a prima, né, depois, sei lá por que o maluco pegou e resolveu abandonar a família para sair pregando pelo sertão. Então ele pregava ali pelo Ceará, chegava a construir igrejas à medida de onde ele ia, vivia uma vida assim de peregrino, andando pelas estradas do interior, né, e pregando, né, justiça social, tentando fazer uma espécie de um comunismo primitivo, olha só, um cristianismo primitivo, trabalhando aquela ideia de comunhão. E óbvio, né, a gente tá num período assim bem da virada assim da monarquia. Então a gente tem um cara que ele mexe com uma coisa que também não se deve mexer, que é a igreja. Então a igreja vai acusar o cara de ser herege, né? Que ele tá espalhando heresias, que ele tá contando coisas que não deveria, que ele tá fazendo ensinamentos que vão contra a igreja. Mas se tu for parar pra ver no pé da letra, né? Desde o que o maluco lá pegou e falou, lá do amai-vos uns aos outros, cara, ele não tá indo muito longe de como deveriam ser os ideais cristãos.
Mas, então a igreja não vai curtir essas ideias dele. E a gente vai ter do outro lado as elites locais que vão ser os donos dos meios de comunicação, que vão pegar e tentar passar uma imagem do Antônio Conselheiro como um bandido. Ele vai chegar a ser acusado de ter assassinado a esposa, a filha, e vão pegar e caçar ele. O cara, assim, ele tava enchendo tanto o saco, angariando tanta gente pro lado dele, que ele chegou a ser preso por causa disso. Depois ele vai ser solto, e a partir daí é que ele vai pegar e vai rumar pra Bahia, onde ele vai pegar e criar, né, a comunidade dele chamada de Belo Monte. Ele, mas toda essa galera que aceitou essa pregação dele, vão criar essa comunidade que vai ser chamada de Canudos pelos opositores. Que iam, de novo, né, desde a galera da igreja até os grandes proprietários de terra que não estavam felizes com essa reforma agrária. Por quê? Porque ele estava tomando terras, estava criando uma agricultura ali de subsistência, famílias, pessoas que não tinham capacidade de morar na cidade, né, pessoas que não tinham emprego, que não tinham mesmo o que fazer. Então eles vão criar uma comunidade autossustentável. Né? E, óbvio, né? A gente já viu na história do Brasil ali que pegar e assumir uma comunidade, assumir terra, né? Por mais que seja correto o teu ideal, por mais que tu esteja preocupado em alimentação, em dar vida digna para as pessoas, nunca é visto com bons olhos. Porque a terra tem dono, porque a terra é isso, porque a terra é outro, né? E, obviamente, vamos terminar com um massacre do pessoal de Canudos ali, vai morrer mulher, idoso, criança, homem, tudo. Vai ter sobreviventes, tá? Não vão passar a faca em todo mundo, mas vão chegar a acúmulos absurdos. O segundo desses movimentos que a gente vai ter, esse aí ele vai ser conhecido como contestado. Por que contestado? Essa região conhecida como contestado, ela era uma região que ela estava numa série de disputas legais ali sobre quem que poderia ficar, né, com o local. Então, o local onde rolou o contestado, ele vai ter alguns problemas. Primeiro, porque ele era uma região assim de floresta rica, tinha muita plantação de erva mate no lado, e também temos uma estrada de ferro que vai estar sendo construída, que iria ligar, né, que ligou, né, o Rio Grande do Sul a São Paulo. Essa estrada de ferro, a Brazilian Railway Company, acho que era isso o nome, ela era a detentora dessas terras onde passava a estrada de ferro. Além de ser dona das terras onde passava a estrada de ferro, ela também vai ser dona de terras adjacentes onde ela queria fazer a extração de árvores. E aí, de novo, nós temos, no caso, um líder messiânico. Na verdade, não era só um, tinham vários monges, vários beatos que existiam pela região ali, se auto-intitulavam monges, né? Que vão pegar e proferir essas ideias, assim, de igualdade. O principal desses carinhas vai ser o José Maria. Como é que o José Maria consegue tanta gente para o movimento dele? Quando precisou fazer a criação da estrada de ferro, houve uma necessidade de uma mão de obra mínima. Né? Não precisava tanta mão de obra quanto precisava no campo antes. Né? Lembre-se, não temos colheitadeira, não temos nada de maquinário, né, no Brasil, ainda mais nessa época. Então precisava de muita gente no campo, mas agora desabrigou muita gente. Então tem uma massa de desempregados gigantesca na região. E óbvio, né, começa a ferver, começa a criar bastante agitação social, e o cara vem com uma ideia, né, de justamente pegar e criar uma comunidade onde essa galera possa ser reintegrada na sociedade. E também nós vamos ter uma violência extrema da parte do exército para pegar e expulsar essas pessoas da região. Neste segundo caso aqui, né, contestado vai ser ali 1912 até 1916. Qual seria a grande diferença? A grande diferença é que a gente vai ver ali que pelos meios de comunicação da época lá, quando a gente falou ali de Canudos, o José Maria vai ser acusado de ser um monarquista e um inimigo da República. Então esse é um dos grandes motivos pelo qual vão em cima deles. Mas aqui neste caso, já está bem consolidada a República, não tem tanto possibilidade de pegar e dizer isso, mas de novo a gente vai ver o exército sendo colocado contra a população e os caras vão chegar até a usar avião. Avião.
Eu sei que dizer que tu vai ter aeronáutica bombardeando pessoas nos dias de hoje é um absurdo, mas eu quero que você entenda que naquela época eu tô falando da nata da tecnologia. Então é um absurdo do absurdo. Outro movimento que a gente vai ter que vai explodir bastante nessa época é o cangaço. A ideia do nome cangaço, ele vem da canga, que é aquele pedaço de madeira que tu pega e coloca em cima dos bois ali pra prender o arreio. Quando a gente vê aqueles 2 boizinhos ali puxando carroça, arado, qualquer coisa assim, tá? Então, isso vai ocorrer principalmente ali no sertão. A gente vai ter Bahia, Alagoas, Pernambuco, até o Ceará vai ter atividade do cangaço, por interiorzão mesmo. Essa região, ela tá esquecida desde a época que a plantação de cana-de-açúcar com mão de obra escrava perdeu força na região. Lembrando, né, a capital lá no início era Salvador, então já foi uma região rica ali do Brasil, e depois foi transferida para o Rio de Janeiro. Isso é assunto do ano passado. Né? A gente tá falando de coisas do segundo ano, mas desde essa época a região começou a ficar em segundo plano, então já não tinha grande investimento na região, não tinha emprego pra galera, e aí vai começar o que eles chamam de banditismo social, que é uma justa... Eu sei que não tô justificando, tá? É uma galera que vai pegar e ser empregada nessas atividades ilícitas, certo? Com o intuito de fazer diversas coisas. É engraçado porque quando a gente pensa em cangaço, a gente pensa somente no Lampião, né, que é o cangaceiro mais famoso, que é aquele fora da lei, que vivia desafiando as volantes da polícia, vivendo pela estrada somente com o que eles tinham de pertences, né, pessoais. Mas a gente vai ver que o cangaço mesmo, cangaço, ele existe desde lá do século XVIII. Tô falando dos 1700, né? É velho pra caramba. O primeiro cangaceiro que a gente vai ter, assim, registrado, né? Ele vai ser o José Gomes, também conhecido como Cabeleira, que pegava e aterrorizava lá a região de Recife fazendo roubos na época. Esse é mais fora da lei, é exemplo assim do Lampião. E aí a gente vai ter o primeiro grupo, ainda assim no final do século XVIII, com o Jesuíno Brilhante, que é o cara que vai ter o primeiro grupo assim de cangaceiro. Então os cangaceiros eles vão sendo tudo uma espécie de miliciano. Né? Quando eu falo miliciano, não são coisas boas, né? Pra quem não sabe o que é miliciano. Então o que é uma milícia? É um grupo paramilitar ali, feito de pessoas normais, não de militares, mas armados e com um intuito de proteger algo ou de fazer algo. Então, as atividades normais dos cangaceiros se dividiam entre os caras que pegavam e trabalhavam para os coroné, né, da região. Lembrem-se do voto a cabresto que a gente viu na aula passada. Então, muitos desses cangaceiros eles tocavam terror pelo interiorzão mesmo, fazendo com que o voto a cabresto fosse, né, eficaz, ou seja, trabalhavam para grandes proprietários de terra. Né? Já outros ali, eles cobravam extorsão de fazendeiros e coisas do gênero, justamente para pegar e fazer com que a sua fazenda não fosse atacada. Então nós temos, entre aspas, o cangaceiro bandido, né, que eram os caras que atacavam as fazendas, coisas do gênero, né, que trabalhavam para os latifundiários, ou seja, eles têm padrinhos costa quente, assim, não são caras qualquer. E nós temos os cangaceiros, né, que também são bandidos, mas que trabalham para os políticos, fazendo com que o voto a cabresto funcionasse. Por que eu tô botando que os dois são bandidos? Cara, miliciano não tem que passar a mão na cabeça, velho. Miliciano é bandido. E ok, finalmente aí nós vamos ter o Lampião, né, o Virgulino Ferreira da Silva, que vai ser o cara que vai fazer esse... Né, vai dar essa ideia romantizada que a gente tem ali. Mas também não podemos esquecer que o Lampião, né, por mais que ele seja um cara que tá lutando contra, né, a ordem social estabelecida, ele também é um bandido. O cangaço, ele vai ser combatido assim com muita força pelo Getúlio Vargas depois da década de 30 ali. Até porque também, né, ele tem que acabar com a influência desses coroné na região. O Lampião ele vai ser morto lá em 38, numa emboscada. Mas até chegar lá, temos muita água rolando. Tá quase acabando a aula.
vamos para as duas últimas que eu gostaria de salientar. Revolta da Vacina e Revolta da Chibata. Essas duas vão acontecer principalmente ali nos centros urbanos, na cidade do Rio de Janeiro. E a gente vai ver ali na primeira, que é a Revolta da Vacina, ela marca assim um momento assim, diferente na história do Brasil. Pela primeira vez nós vamos ter uma política sanitarista, ou seja, de prevenção de doenças, né, sendo aplicada com vontade pelo governo federal. Isso significa o quê? Isso significa que o governo está preocupado com a proliferação de doenças e ele vai começar a fazer um trabalho de vacinação nas pessoas e de remoção de cortiços. Só que, de novo, estamos falando de uma época que ninguém tinha diálogo e que não se preocupavam com o que a população estava precisando ou com o que a população estava enfrentando. Então, a vacinação era forçada, né? Pegavam os caras lá e diziam, tu vai receber uma vacina e foda-se. O que a vacina vai fazer comigo? Não sei. E outra coisa, hoje a gente tem essa cultura de campanha política para poder fazer vacinação, a gente tem a consciência que a gente deve levar os nossos filhos para se vacinar, pelo menos a maioria de nós, né? Mas na época não tinha nem noção do que a vacina ia fazer. Então, óbvio, né? Começou com o tempo que surgiu os boatos que a vacina era para matar as pessoas. Mas por que as pessoas eram tão ignorantes assim? De novo, não tem escola, cara, não tem educação. E segundo, quando a polícia chegava numa região assim que tinha barraco, né, nas favelas, nas vilas, eles metiam o barraco abaixo, expulsavam quem tava ali dentro da casa. E não tô nem aí onde é que vai morar. Então, com esse carinho das autoridades para colocar em prática a vacina, óbvio, né, que vai virar uma revolta, vai virar um quebra-pau lindo na cidade, né? Então, por isso que nós temos o nome de Revolta da Vacina. A última delas que eu gostaria de destacar é a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata é uma revolta que vai ter na Marinha. Na Marinha, nós vamos ter ainda nos anos anteriores a abolição da escravidão, tá? Os marujos, que era a classe mais baixa assim mesmo, a galera de patente baixa na Marinha, eles eram em sua maioria esmagadora negro, mestiço, era quem fazia o grosso mesmo de quem servia na Marinha. E aí, nós vamos ter, já depois da abolição da escravidão, isso que eu tô falando lá em 1910, né? Castigos físicos sendo aplicados com chibatadas. Então vamos imaginar que o cara pegou e deixou queimar a comida, bagunçou lá o quartel, prendiam ele no mastro principal do navio e dava chibatada no maluco. Velho, isso é um tratamento que vem desde a época da escravidão, só que, pelo amor de Deus, já acabou a escravidão no Brasil e os loucos ainda continuam utilizando como desculpa a chibatada. Então, não é de se esperar que uma hora, né, vão se organizar e vão pegar e fazer um levante. Eles vão chegar a tomar ali 2 navios. O João Cândido vai ser o grande idealizador desse levante. E eles vão pegar e protestar. Óbvio, contra o fim da chibatada, por melhores condições de alimentação para os marujos, né, ou seja, para quem estava servindo, e por salários dignos. O presidente Hermes da Fonseca, que era o cara que estava em função na época, né, ele pegou e concordou, né, de pegar e aceitar as requisições ali dos revoltosos. Inclusive, uma delas que eles pegaram e pediram era que eles fossem anistiados. Ou seja, é digna a minha reclamação. Eu não quero que ninguém vá pra cadeia por causa disso. E ele concordou. E aí a galera entregou as armas, né? Oba, ganhamos. E no fim voltou atrás. Sim, filho da mãe. E mandou pra cadeia essa galera, né? Eles vão pegar e ficar puto quando eles estão na cadeia lá e descobrem que foram traídos. E vão se reorganizar e fazer um levante dentro da cadeia. A Marinha, com uma boa vontade de dialogar, bombardeia a cadeia. É isso que você acabou de ouvir. Então tem muito maluco que vai morrer nesse ataque. Tem maluco que vai pra solitária e vai ser sufocado lá até a morte. Cara, é escroto, é ridículo. O João Cândido, ele vai chegar a sobreviver a todo esse processo aí. Então, depois de tudo isso, ainda os sobreviventes, né, vão ser punidos. Muitos deles vão ser expulsos da corporação. Né, o João Cândido é um que é expulso da corporação. Ele é ainda internado num hospício, considerado um cara que é perturbador da ordem. Né, e depois disso, aí sim, o cara vai ser liberado,
Só que aí, poxa, temos um cara que pegou e tinha uma carreira na Marinha e que vai terminar na pobreza, vai terminar como pescador a vida dele, sem reconhecimento nenhum por parte da Marinha pelas reivindicações que ele pegou e levantou, que eram reivindicações justas. Por isso que a gente vai ter ali o João Cândido sendo conhecido principalmente pela população negra, né, como o Almirante Negro, que é um carinha que ficou esquecido na história do Brasil até 2008, quando o governo federal finalmente considerou as reivindicações deles justas e finalmente a Marinha Brasileira considerou o cara como herói. Gente, um século. Tudo por quê? Óbvio, né? Porque o cara era negro. Então, na cabeça das autoridades ali, o castigo estava sendo bem aplicado, o tratamento que davam para os marujos eram dignos e estava tudo bem. Felizmente, né, ou até infelizmente, pelo menos a única coisa que eles conseguiram fazer com essa revolta foi acabar com a porcaria do castigo das chibatadas. Para não ser um fracasso total. Certo, povo? Bom, era isso. Até tem mais pra falar, mas eu vou deixar o tenentismo e as revoltas mais militares ali pro fim ali, que é a última aula que a gente termina de vez esse papo aí da República Velha. Então era isso, dúvidas ali embaixo, qualquer coisa, prende o grito aí. Aquele abraço. Até!